Olá pessoal dos Dois Dedinhos de Prosa. Hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo, batendo esse papinho gostoso, a dona Lídia Aparecida das Dores Antônio Zampolo. Olha que nomão! Mais conhecida como Dona Lídia, mãe do Lucas e da Clarissa, esposa do Sr. José Geraldo Zampolo Filho. Ela tem 58 anos, é formada, assistente social, religião espírita, e ela pertence à Sociedade Espírita Beneficente Francisco de Paula Vitor. Boa noite, Dona Lídia. Boa noite, Alfredo. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, muito bem. A senhora estava um pouquinho nervosa, mas já passa o nervoso. Dona Lídia, fala uma coisa para mim. 58 anos, quando que se deu o seu encontro com a doutrina espírita? Pessoal agora, Dona Lídia. Desde criança. Porque desde quando eu conheço por gente, meu pai era espírita. Né? E aí, acompanhando meu pai na trajetória dele, né? Sempre perto, sempre muito junto, de repente, já era espírita. Então, como todo mundo nasce católico, né? A grande maioria nasce católica e permanece no catolicismo, a senhora nasceu no espiritismo. Não é bem que eu nasci no espiritismo, porque minha mãe era católica e continua sendo católica até morrer. Uma criatura linda, um anjo. Né? Mas meu pai era espírita. E havia muito respeito nesse sentido. Meu pai respeitava a opção dela, e ela respeitava o meu pai. Que bonito. Muito bonito. Entre um casal, duas religiões diferentes, né? E o respeito mútuo aí entre o casal. Exatamente. Meu pai dizia assim, que não importa o caminho, ele só não queria ver um filho ateu. Que bom, que lindo. Mas os filhos acabaram indo atrás do pai. Então todos, nós somos 5, somos espíritas. Quem são os irmãos? O João, que trabalhava no fórum, né? O João, o Luiz, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Ângela, minha irmã, né? E o bebê. E a mamãe, como chama? Salete, Dona que já faleceu. Já faleceu. Em 2008. O papai também. Meu pai em 1999. Ficou o carinho, ficou a saudade e ficou o exemplo do respeito, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Foi uma coisa muito linda isso que aconteceu na nossa vida. Isso permite que a gente tenha uma abertura nessa questão religiosa, né? Não tem barreiras. Todos os caminhos conduzem a Deus, é assim. Que bom. E fala uma coisa para mim, Dona Lídia. Hoje a Lídia mãe, eu sei que a Lídia é assistente social, eu sei que ela trabalha no Paula Vitor. Como que é dividir isso, família, Paula Vitor, trabalho, albergue noturno? Depois a gente vai falar disso mais profundamente, mas como que é essa correria do dia a dia? É meio louco, viu? É meio difícil. É uma loucura. Eu confesso que minha vida é assim, muito agitada. Mas eu gosto disso. Eu sempre vivi assim, me acostumei com esse estilo de vida. Meus filhos sempre ficam muito enciumados do centro. Os dois. Eles querem a mãe. Eles sempre ficam muito enciumados, né? Com relação ao centro. Mas gostam muito. Então os filhos também já estão caminhando nesse sentido, ou não? Minha filha, mais que meu filho. Meu filho é neutro, digamos assim. Mas admira o trabalho. Ele gosta. Mas ele está na dele. Ele não tem uma opção assim religiosa definida. E lembrando do pai e da mãe, não há nenhuma imposição nesse sentido também. De forma alguma. Ou seja, é gostoso ser o que a pessoa é na realidade. Exatamente. É isso. Sabe que isso é muito gostoso? Porque a gente vê hoje em dia, não só no quesito religião, mas assim, o juiz quer que o filho seja juiz, e se ele não for juiz, vai ser um desgosto da minha vida. O médico quer que o filho seja médico de qualquer maneira. O católico quer que o filho seja católico. Às vezes eu também encontro espíritas que querem, desejam que os filhos sejam espíritas. E eu não encontro essa abertura. Primeira vez que eu vejo uma família que desde o pai da senhora, né, e a mãe, houve esse respeito, a senhora passa isso para os filhos de uma maneira natural. Gostei disso. É legal. Eu acho até que esse desejo que você falou é um desejo natural, um desejo muito humano. Esse. Muito humano, né? Eu bem. Naquilo que eu acredito, eu acho que aquilo que eu acredito é legal, é bom. Então é um desejo natural de que os filhos também aceitem isso. Mas nós temos que considerar que cada um é cada um, né? E que tem muitos caminhos e que não necessariamente o meu é o melhor. Que legal. Então acho que é por aí. Cada um tem que ver o seu caminho, escolher o seu caminho. Uma vez eu ouvi Monsenhor Renato dizer a seguinte frase: que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta.
E eu acho bom isso. E se o testemunho arrasta, que os pais se espelhem nos filhos, e assim as futuras gerações vão caminhando sempre no exemplo. Isso é muito bom. Porque quando a gente encontra um religioso ou uma religiosa que só fala e não tem exemplo, a gente percebe de longe. Mas quando a gente vê, não estou jogando confete, eu estou fazendo uma entrevista, tá? Tá legal. A senhora me contou do pai e da mãe. E a gente não foi combinado, isso não é combinado. Não é combinado. O Leonardo está aqui testemunho, nós não combinamos de falar isso. Surgiu. Ela me contou do pai e da mãe e depois contou da família dele, ou seja, respeito em todos os sentidos. Eu acho isso muito importante. Né? Fica aí também a dica para quem está assistindo. Tem muita mãe que assiste, tem muito pai que assiste. Então, o melhor sabor é o sabor do respeito. Sem dúvida nenhuma. Viver sem respeito não dá. Não tem laço. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem vínculo que se estabeleça a falta de respeito. Só com respeito. Que legal. Dona Lídia, fala para mim uma coisa. O que é a Sociedade Espírita Beneficente Francisco de Paula Vitor? É só um centro espírita? O que é essa sociedade? Não, a sociedade é uma organização, uma sociedade filantrópica, sem fins lucrativos, portanto, né? E que tem 4 departamentos. É claro que inicialmente era só o Centro Espírita Francisco de Paula Vitor, fundado lá em 9 de julho de 1931. 9 de julho de 31. Então ele tem quantos anos? 82 anos. 82 anos. É anos, né? Muito tempo. É tempo, hein? Muito tempo. Muito tempo. Poxa, eu não sabia que era tudo isso, não. 9 de julho de 31. Quando foi em 82, como já havia trabalhos assistenciais, o centro desenvolvia trabalhos assistenciais, inclusive já tinha um departamento que era o Clube de Gestante, por orientação da assistência social, que na época era a Casa Branca, que dava as orientações para Tambaú na área da assistência social, a moça lá, Rita, orientou que a gente separasse, que fizesse uma organização e criasse departamentos. O albergue já estava em construção, então ela propôs isso, que se montasse uma sociedade com departamentos, então separando o centro, né, e os departamentos assistenciais. E foi o que aconteceu. Então foi em novembro de 82, constituiu-se a Sociedade Espírita Beneficente Francisco de Paula Vitor com seus departamentos. Então na época tinha 3. Era o Centro Espírita, que passou a se chamar Centro Espírita Padre Vitor, a Escola de Orientação Maternal Meimei, que é o Clube de Gestante, e o Albergue Noturnos da Pereira da Silva Prado, que estava em construção. Ele terminou em 84. Posteriormente, foi instalado um outro departamento, que é a Livraria Espaço Cultural Caibar Chuta. Que coisa bonita. Para mim, o centro era o centro e ele trabalhava de uma forma amadora no bom sentido da palavra, gente? Orientando gestantes, com um trabalho com o albergue. Eu não imaginava que era uma sociedade tão organizada assim, não me passava pela cabeça. Foi necessário, foi importante isso, porque na época a gente pleiteava verbas, né? Na época da secretaria. Da Secretaria da Assistência Social. Então, para isso, a gente precisava organizar juridicamente, né? E organizar de uma forma que fosse possível a gente angariar as verbas. Isso foi muito positivo. E fala uma coisa para mim. Nasceu tudo do Centro Espírita? Nasceu a partir do Centro Espírita. E foi uma ideia humana, seres humanos, pessoas como eu e a senhora, que no intuito de fazer o bem ao próximo, no intuito de fazer um trabalho bonito em prol daquele que sofre, daquele que sente frio, daquela mãe que não sabe orientar, daquela gestante que não sabe orientar, ser orientada, aliás, vai ser uma futura mãe. Foi uma ideia humana ou foi uma ideia que veio da espiritualidade? Olha, é uma ideia humana, porque nós estamos aqui, né, para aprender e para realizar, né, para dar um sentido a essa vida, para ser útil a essa vida. Então, é uma ideia humana, que começou lá em 1931 com os idealizadores do Centro Espírita. Mas é claro que, como espírita, nós acreditamos que nós vivemos em 2 planos, né? No plano físico e no plano extrafísico. E que esses 2 planos estão sempre interligados, né? Então, toda ideia nasce aqui ou nasce ali, eu não sei, mas estão sempre juntas, né? As ideias sempre estão em conjunto. Então, tem uma ideia que nasceu só daqui, né? Ou uma ideia só de lá, né? As ideias se complementam, entende? Então eu acredito que é dos 2 planos. Então foi uma parceria. Isso! Foi uma
parceria e bem sucedida. Muito bem Deus, sucedida. né? Fala uma coisa pra mim. Eu nunca fui gestante, acredito que nunca vou ser. Deus me manda essa graça, graças a Deus, porque eu acho que a mulher sofre muito para ter filho. Mas fala pra mim uma coisa, como que é esse trabalho de orientação às futuras mamães? Esse trabalho é um curso, que na verdade ele dura uma média de 3 meses. Então nós temos 3 cursos por ano. Então é um curso que tem uma estrutura toda. Ele começa desde a fecundação, desde o aparelho reprodutor e vai terminar lá com a educação dos filhos. Que coisa boa! Então não termina no parto, no nascimento da criança. Não. Tem os cuidados, né? Depois que a criança nasce. E tem opção de coisa até chegar na educação. Você sabe que eu acho isso incrível? É muito gostoso. Porque a minha mãe, ela não é de Tambaú. Ela vem de uma cidadezinha que se chama Cássia dos Coqueiros. Talvez você que está assistindo conheça a Cássia dos Coqueiros. E eu fui o primeiro filho, né? E minha mãe, longe da mãe dela, longe dos parentes dela, ela não sabia, tadinha, nem como dar banho quando eu nasci, entendeu? Aquela questão de umbigo, que põe no umbigo, como dar o banho, se molha a cabeça, se não molha a cabeça, se tira casquinha, se não tira casquinha. Pode parecer para você que isso hoje é uma bobeira, né? Porque há orientação. Mas há 36 anos atrás, era difícil. E eu acredito que na nossa faixa de cultura, isso possa parecer bobeira, mas tem gente que precisa, não tem? Todos nós precisamos. Para ser mãe, a gente precisa se preparar para ser mãe. É uma tarefa grandiosa demais, linda demais, importante, principalmente nesses detalhes. Os cuidados todos. Quanto que melhorou a saúde? Porque hoje a mulher tem outra informação, tem um outro conhecimento. A minha avó perdeu 7 filhos por conta de um negocinho não, uma coisa horrorosa, que eles chamavam mal de 7 dias. E eu fui pesquisar, me falaram que era porque a tesoura, o instrumento que se cortava o cordão umbilical, não era esterilizado. Quer dizer, uma bobeira, né? Mas uma coisa muito grave. Na época era gravíssimo, e que hoje, graças a Deus, e a orientação de médicos, de pessoas como vocês, as pessoas sabem que não é de qualquer jeito. Exatamente, é muito importante, é um trabalho muito rico. A gente conta assim, com profissionais maravilhosos. Atualmente, como a gente tem parceria com a Casa da Mulher, então profissionais ligados à Casa da Mulher e profissionais também que não estão ligados à prefeitura, né? Profissionais particulares também. Então é muito rico o curso, muito importante demais. E se eu sou mamãe e desejo fazer esse curso, o que eu tenho que fazer? Tem que ir lá fazer inscrição. Pode fazer na Casa da Mulher ou pode fazer direto com a gente, né? Não tem problema. Na Casa da Mulher ou na Sociedade Paula Vitor. Que coisa rica. E você veja, eu sou tambaulense, estou aqui há 36 anos, eu não sabia dessa pérola. É uma pérola, gente. Isso existe há 35 anos. Há 35 anos, com a minha idade. É uma pérola sim, porque eu vi de perto o sofrimento da minha mãe, quando teve eu, não é? E a história da minha avó, que perdeu tantos filhos por conta de hoje não, mas na época era grave, bem grave. Além do curso de gestantes, que eu percebo que é o seu xodó, eu quero saber do albergue, dona Lídia. Como que funciona o albergue? O albergue é interessante. O albergue nasceu mesmo de um sonho do fundador do centro, né? Da pessoa que doou todo aquele terreno para fundar o centro, e ele já tinha uma intenção, naquela época, em 1931, de ter um albergue. Olha que interessante. O fundador do centro. Quem era ele? O senhor José Pereira da Silva Prado. Um espírita, então. Espírita. E ele tinha esse sonho, mas eu não sei por que não deu certo. Então esse sonho foi retomado muito mais tarde por João Antônio, que era meu pai. Com o pai da senhora. Meu pai. Aí meu pai trabalhou muito, mas muito mesmo, né? E junto com a diretoria dele na época, e aí conseguiu. Então, em 1984, aí que nasceu o albergue. A construção do prédio albergue. Isso, albergue. A pessoa quem frequenta o albergue? São as pessoas que estão em trânsito, quer dizer, que estão passando por Tambaú. Tá? Também o albergue ele não atende só esse tipo de pessoa, só as pessoas que estão em trânsito. Ou porque quer ir de um lugar para o outro, ou porque quer procurar trabalho. Né? Essas pessoas que estão em trânsito. Mas tem também alguns casos especiais que o albergue atende.
Por exemplo, houve uma briga na família, né? A mulher precisa sair de casa. Então, às vezes, é encaminhada lá para primeiro estar em albergue, para depois ver o que vai fazer. Já aconteceu de comer, perder o ônibus e perguntar lá. Já aconteceu de pessoal que vem no caminho da fé, de perguntar lá, entende? Vários casos. Às vezes, pessoas da comunidade, nos dias frios, nos dias chuvosos, que estão na rua, bateu lá, pessoas mesmo. Pode perguntar lá também. Pergunta lá também. Então, o albergue ele serve tanto para essas pessoas que estão em trânsito, como para pessoas da comunidade que estão numa situação de necessidade, né? Então, também pessoas, às vezes, da zona rural, que quer ir para o médico, né? Então, precisa vir à noite, dormir aqui, para depois ir, entende? Também é trabalho bonito. Então, me diz uma coisa, dona Lídia, o albergue, ele só serve para um pernoite. É um pernoite para essas pessoas que realmente estão em trânsito. Eu vim de Casa Branca, eu vou para Ribeirão. Então, o pernoite vai embora. Agora, quem quer procurar trabalho, pode ficar 3 dias, quer dizer, 3 pernoites, né? Ou mais. E às vezes fica bem mais. E o que ele oferece? Oferece uma cama quentinha, um cobertor gostosinho, comida ou não? Oferece banho, que é o banhatório, porque a pessoa toma banho, põe a roupa do albergue, né? Oferece o jantar, que é cedido ali pela central de alimentos, né? Então oferece o jantar e o café da manhã. Que coisa maravilhosa! Estou encantado. É muito bom. Estou encantado. É um trabalho bonito. Estou encantado. Trabalho bonito mesmo. Então amanhã, se eu estiver na rua com frio, com fome, eu sei que Tambaú tem um cantinho do coração, que se chama albergue, e ali com eles eu posso contar. Sem dúvida nenhuma. Coisa linda isso. Além do albergue, nós temos a livraria. Isso. E o que mais? O centro espírita. A livraria, eu sei que a senhora vende, a senhora não, a sociedade vende os livros e que isso é revertido, acredito eu, para o próprio trabalho do centro, da sociedade no geral. Exatamente. Mas fala uma coisa para mim, como que sobrevive o albergue, como que sobrevive o curso de gestante? A senhora me disse que tem o apoio de vários profissionais do coração, mas isso tudo demanda dinheiro. Eu acredito que a senhora tenha que ter aí colchões, a senhora tenha que ter cobertores, a sociedade tem que ter um caixa, enfim, são vários imprevistos que acontecem no meio do caminho. Como que a sociedade financia esse trabalho gostoso que a senhora acabou de me falar? Isso, né? Então, o trabalho todo ele tem várias fontes de financiamento, né? No albergue a gente tem os associados, a gente tem o convênio com a prefeitura, tem os eventos, né? Para o clube de gestante, nós temos a prefeitura do enxoval, e quando não cobrem tudo, como nós somos parceiros, a gente faz uma campanha que chama Campanha MEI, né? Que é de pedir enxovaizinhos, né? Nós recebemos doações, tanto em espécie, quanto às vezes de dinheiro, e fazemos os eventos. Então tem como, e a livraria também tem dado, é um pequenino retorno, mas tem ajudado, tem cooperado. E diz uma coisa para mim, dona Lídia, o povo ganha muito dinheiro lá, o presidente ganha 15, 20 mil reais na sociedade, o vice ganha mais 7, a senhora está com 30, 40 mil por mês, ou o povo lá trabalha com o coração? Com o coração. Com o coração. Nós, uma sociedade, como eu disse, sem fins lucrativos, né? E a diretoria, portanto, não recebe nada. Aliás, recebemos muito. Porque a gratificação de um trabalho como esse não tem dinheiro. Eu tenho a impressão que é imensa. É imenso. É um retorno fantástico. Sabe? É um retorno que não tem dinheiro, né? Não tem valor, né? É uma coisa assim acima, que transcende, né? Qualquer valor que a gente possa pensar. Uma curiosidade, a senhora citou um nome e a minha curiosidade aguçada de entrevistador vai fazer eu perguntar. Meimei, quem é Meimei? Meimei foi uma moça, uma mulher que viveu numa época, eu não lembro exatamente agora a época que ela viveu, mas ela era uma professora, né? E ela morreu muito cedo, de nefrite. E ela tinha um grande amor pelas crianças, todo o desejo dela era ser mãe, que ela não conseguiu realizar esse desejo. E ela tinha um companheiro dela, tinha um marido, e foi ele quem deu esse apelido para ela, Meimei, que diz que significa amor puro. E Meimei continua trabalhando na espiritualidade, muito ligada às crianças,
né? É um espírito assim que trabalhou muito através do Chico Xavier, tem muitos livros escritos por Meimei, então é um espírito assim muito doce, né? E que tem um imenso carinho pelas crianças. Então, na época, quando a gente foi fundar o Clube de Gestante, a senhora que estava conosco, era a dona Ivone de Souza Pinto, né, que trouxe essa ideia, falou, vamos pôr Escola de Orientação Maternal Meimei, né? Para que Meimei possa ser a nossa patrona, né? Que ela possa estar colaborando, e sem dúvida. A senhora conheceu o Chico? Não, eu não, pessoalmente não. Eu nunca estive lá em Uberaba, não. Mas gostaria muito de ter conhecido. Conheço pelos livros. Uma figurinha muito querida, né? Nossa, muito especial, Chico. Uma pessoa, figurinha, né? Eu usei esse termo, mas é com todo respeito e carinho, né? Um trabalho imenso. O trabalho do Chico é uma coisa imensa. Um trabalho de consolo. Eu falo que o Chico é verdadeiro consolador, porque quantas mães, né, e pais também em desespero, né, se sentiram confortados em ver o Chico após perder seus filhos, né? Eu vou contar uma história para a senhora, já que é 2 dedinhos de prosa, eu posso até contar um caso. Pode contar. Que não é um caso, assim, é real. Quando eu nasci, eu tive uma doença que na época eles tratavam de simioto. Hoje eu acredito que era desnutrição. E não havia meio de curar aquilo. Não havia meio de curar aquilo. Então ia-se no benzedor, ia-se no médico X, no médico Y, no médico W, e ninguém resolvia o problema. Um dia, já eu morrendo, a dona Zélia Fioravante foi me visitar. Sim. Também é espírita. Isso. Eu era pequenininho. Eu parecia um macaquinho, feioso, horroroso. Hoje não, eu parecia uma baleia. Mas na época eu parecia um macaquinho. Você quer tudo demais, né? Por conta da doença, né? E a dona Zélia falou assim, Maria, o próximo médico que você for visitar, peça para o doutor Bezerra de Menezes orientar esse médico. Porque o que o teu filho tem não é nada grave, falta só uma orientação correta. E a minha mãe, meu pai estava pronto para me levar para Ribeirão Preto, e conversando com um tio meu que faleceu semana passada, tio Aurélio, ele disse assim para o meu pai, não leva esse menino em Ribeirão, não. Eu estou com um cartão aqui de um médico de Mococa, leva ele em Mococa. Aí eu acho que a espiritualidade já começou a trabalhar. Chamava Dr. Sidney, em Mococa. E eu cheguei lá com a minha mãe conta que havia assim, vários quadros de crianças gordinhas na parede, e ela se emocionou muito com o que a dona Zélia falou. E a hora que ela chegou, ela sentiu alguma coisa naquele consultório, que ela não sabe dizer o que é, que ela ria muito, e depois ela chorava muito, e o médico não entendia nada do que estava acontecendo. Até que ele conseguiu consultar, e ele disse assim, dona Maria, está vendo o filhinho aí, o macaquinho? Daqui a alguns meses ele vai estar como essa criança do quadro. E foi fantástico. Daí a alguns meses eu estava gordinho, como estou até hoje, culpa do senhor, igualzinho a criança do quadro. Então a gente teve também essa experiência com o espiritismo. Minha mãe é católica, né? E ela guarda isso no coração até hoje, essa gratidão, né? A dona Zélia que deu essa dica, acredito que impulsionada também pela espiritualidade, é o Dr. Bezerra de Menezes, que eu não tenho dúvida nenhuma, que orientou o Dr. Sidney para tudo aquilo. Com certeza. Como eu disse, nós sempre trabalhamos os 2 planos da vida. A providência divina é fantástica. Eu achei incrível também. Dona Lígia, para finalizar, 2 coisinhas eu preciso que a senhora faça para mim. Sociedade Espírita Beneficente, Francisco de Paula Vitor, foi a nossa entrevista de hoje. Doações, ajuda, mamães que queiram orientação, pessoas que precisam ir de uma cama quentinha, quem queira visitar o Centro Espírita mesmo, a doutrina espírita, a quem eu recorro? Olhando para aquela câmera. Bom, pode recorrer a qualquer um de nós da diretoria, lá do Paula Vitor, né? Sou eu, a Lídia, que sou a tesoureira, tem o João, que é o presidente, tem o Benê Matos, lá da Rádio Tambaú, que é o vice-presidente, tem a secretária, que é a Ângela, tem a Suzilei,
que é coordenadora do albergue e que faz parte da diretoria também, que é a segunda tesoureira. Quem é a Suzilei? A Suzilei trabalha com a Associação dos Animais. A Suzy faz tudo, né? Faz tudo. Óbvio, dá licença. Proteção dos animais, albergue. É muito querida, muito especialmente, trabalha muito a Suzy. Ela é segunda tesoureira junto comigo, coordenadora administrativa lá do albergue. E tem o Bianor, que é o marido da Suzy, que é o segundo secretário junto com a Ângela. Pode procurar qualquer um de nós, tá? E a sociedade fica lá na Rua Acre, número 130, na Vila Maria. Ali pertinho do asilo, pertinho do Sindicato dos Trabalhadores, tá? O albergue funciona todos os dias à noite. O clube de gestante funciona às quartas-feiras, 13 horas. Tá? A livraria funciona às terças, quartas e quintas-feiras, das 13 às 16 horas. Deixa eu fazer uma pergunta que eu estou com ela no coração e eu não consegui lembrar na entrevista. Dona Lídia, eu sou aquela mãe que tive 4 filhos e tenho todas as roupinhas dos meus filhos guardadinhas lá no armário. Eu posso doar? Nossa, deve, é bom deixar aí, né? E a gente deixa as coisas fluírem que sempre volta mais, né? Então você, mamãe aí, que já teve todos os seus filhos, não vai ter mais, fica juntando barato essas coisas na sua casa, dando trabalho, tem que lavar, guardar na cabeça, se desfaça disso para um bem maior, não é? Às vezes aquilo que não está servindo para a senhora, já serviu para o seu filho, eu tenho certeza que foi com carinho que você comprou. Dá para uma pessoa que precisa, ofereça aí para a Sociedade Espírita Paula Vitor para que ela repasse para aquelas pessoas que realmente precisam, né? Dona Lídia, foi. Eu na hora que falei do albergue, esqueci uma coisa tão importante, mas tão importante, é possível falar? Lógico, vamos lá. Desde maio deste ano, que nós estamos com um projeto novo no albergue. Um projeto que a gente deu esse nome, o nome de Projeto Experimental Café da Manhã no Albergue. É um projeto que nasceu depois de umas reuniões que houve da maçonaria, a maçonaria que propôs essas reuniões com a comunidade para falar sobre o problema dos moradores de rua. Os nossos moradores que ficavam na praça, que ficam ainda na praça e tal. Então a gente foi conversado, surgiu a ideia de montar esse projeto. E ele é realizado aos sábados de manhã, das 7h30 até as 10h30. Como é que eu vou lá tomar café? Não, são os moradores de rua. Né? A gente convidou, no início a gente convidou para que eles fossem tomar um café da manhã, né? Aí toma banho, põe roupa limpa. Gordinho, só pensa pensando em eu tomar café. E toma o café, mas esse café ele tem um direcionamento, ele não é só um tomar café, né? Então ele tem um direcionamento, que é uma conversa focada, né? Com vista à vida na rua e projetos futuros, entendeu? Então é um trabalho muito interessante, muito bom, que tem dado resultados assim, muito interessantes. Que bom, mais um projeto. Esse projeto Café da Manhã no Albergue, não podia deixar de falar dele, que é tão bom. Café da Manhã no Albergue, ficou gravado então. Isso. Dona Lídia, para terminar, eu já vou me despedir do pessoal dos 2 dedinhos e eu deixo vocês agora com a Dona Lídia numa mensagem final para todas as pessoas que assistiram aí os nossos 2 dedinhos de prosa. Não se esquecer que a Sociedade Espírita Beneficente Paula Vitor está lá, esperando a sua doação de roupa, esperando a sua visita. Você que queira conhecer a doutrina espírita, também estão lá, né? Isso. E eu deixo uma mensagem final da Dona Lídia para vocês. O que eu quero dizer, e quero aproveitar essa oportunidade linda, né? Que o dedinho de prosa, 2 dedinhos de prosa está dando, e eu quero dizer que a vida é bonita demais. A vida é linda e ela tem sentido, tem significado. O sentido e o significado que a gente der para ela. Né? Então vale a pena a gente dar um sentido bonito para a nossa vida. Né? E o sentido bonito é ser útil. O sentido bonito é a gente poder estar junto com outras pessoas, construindo um mundo mais bonito, um mundo melhor. Então eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigado, Dona Lídia. Deus abençoe a senhora. Obrigado a todo o pessoal da Sociedade Espírita Beneficente Paula Vitor. Deus abençoe o trabalho de vocês. Vejo que é feito com o coração. Fiquei espantado de ver cada coisa linda. E só tenho a agradecer. Eu deixo vocês e aguardo vocês, é lógico, para o próximo 2 dedinhos de prosa. Até mais.